Fala aí, galera, que acompanha a gente aqui pelo Instagram da Mania de Futsal. Hoje o primeiro dia, né? Primeira live da live com o ídolo. Hoje a gente vai receber o André Deco, goleiraço do Cascavel Futsal, para falar um pouco sobre a carreira do Deco. E lembrando que é o seguinte, cara. Eu sou o Maicon do Notícias do Futsal, mas quem faz as perguntas são vocês. Vocês mesmos que vão mandar as perguntas aqui pra gente bater um papo muito bacana, descontraído com o André Deco, goleiro do Cascavel, ex-Açoeva, ex-Copa Grill, goleiro carioca, né? Enfim, a gente só tá esperando aqui o Deco entrar aqui na live, que a gente já chama o Deco, cara. Temos diversas perguntas aqui também. Agradecer muito a galera que mandou as perguntas pro Deco. Já estão todas anotadas aqui. E como eu disse para vocês, as perguntas são de vocês. Então mandem as perguntas aí que querem fazer pro Deco, goleiraço do Cascavel. Só aguardando aqui o Deco que já tá assistindo a live aqui, ó. É só adicionar que a gente já começa esse papo muito bacana. E você que tá aí assistindo a gente, continue. Deco tá entrando aí. E aí, Deco, tudo certo? Fala aí, rapaziada, boa noite. Boa noite a todos. Tá funcionando aí? Tá dando pra ouvir? Tudo certinho, Deco. Deu tudo certo aqui o teste do áudio, tá ótimo, a imagem também, iluminação show de bola. Deco, obrigado por aceitar o convite aí da Mania de Futsal, né? Agradecer o Lu também pelo convite que me fez aí pra tá dando seguimento nessa live. Eu não vou falar comandando porque as perguntas vão ser todas da galera e a gente só vai linkando uma ou outra. Vai estar administrando aí. Agradeço também o convite do pessoal da Mania, o grande parceiro não só meu, como do futsal, dos goleiros no geral. E para mim é uma honra estar aqui estreando esse quadro aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai durar muitos episódios aí, se Deus quiser. Show de bola, Deco. Cara, e para começar, queria que você falasse um pouco do começo da sua carreira. Como começou o André no futsal lá no Rio de Janeiro? Cara, eu comecei na minha rua, jogando numa equipe que não disputava ainda a federação, jogava os torneios secundários do Rio de Janeiro, assim, e eu jogava na linha, né? Só que aí eu tive a proposta de jogar numa equipe de federação, fui para a equipe chamada Hebraica, no Rio de Janeiro, e eu jogava na linha, só que o goleiro titular, o único, na verdade, que tinha, quebrou o braço e teve que ficar durante 3 meses fora. E como eu cresci num prédio, num apartamento, eu era o mais novo da galera, então eu ia pro gol direto, né? O menor vai sempre pro gol, né? Então eu tinha o hábito assim de agarrar informalmente, né? Mas enquanto o meu companheiro estava machucado, ele quebrou o braço, eu fiquei no lugar dele. E quando ele retornou, ele voltou pro gol e eu voltei pra linha. Só que o nosso time não tinha tanto potencial assim, então tipo, eu jogava na linha e depois, segundo tempo, ia pro gol para tentar meio que segurar o resultado. Aí passaram-se 2 anos, eu fui para a equipe do Fluminense, e aí já na equipe do Fluminense eles mandaram escolher, ou você vai pro gol, ou você vai pra linha. E fominha, criança, queria jogar, na linha você é substituído, um tempo você tá na quadra, outro você tá descansando, e no gol você é titular o jogo inteiro. Aí eu optei por ficar no gol e fiquei direto como goleiro, então virei goleiro com 11 anos de idade e tô até hoje. Mas ia bem na linha ou era mais ou menos, cara? Cara, assim, não era meu forte, eu vou te ser bem sincero. Acho que eu tomei uma decisão certa. Mas eu cheguei a ser seleção carioca na linha, entendeu? Eu joguei junto na linha com o Felipe Coutinho, Alan Marques, entre outros nomes que depois rumaram para o campo, mas na época a gente jogava junto no futsal e eu cheguei a ser seleção carioca, porque antigamente lá no Rio o campeão fazia um jogo contra a seleção do campeonato, uma festa de encerramento. Então o time da Hebraica realmente, como eu disse, não tinha um investimento bom naquela época, não era uma equipe qualificada, então a gente acabou, eu fui o único jogador do Hebraica que teve a passagem pela seleção carioca e já tive a oportunidade de ser seleção carioca, mas isso há muito tempo. Rapidinho, a minha câmera para mim tá travada aqui, eu não tô mexendo aqui. A imagem tá boa aí? Eu tô centralizado aqui? Sim, aqui tá chegando normal, tá tranquilo. Beleza, Nem tá tá travando. tranquilo. Só que eu não tô tendo referência aqui, eu não sei se tá boa, se tá...
chegar pra frente, É, pra trás, assim, vai. o Instagram é um pouco ruim no retorno mesmo. Às vezes trava, mas se você continuar me ouvindo ou notar alguma coisa Não, diferente, é só falar, Deco. não, tá perfeito, tá perfeito. Valeu. Não, fechado. E como foi chegar, cara, até os 17 anos ali e já jogar uma Liga Nacional tão novo assim? É, eu cheguei com 11 anos no Fluminense e fiquei lá até a categoria sub-17. Aí na categoria sub-20, o Fluminense não tinha categoria sub-20. E eu ia jogar na equipe do Botafogo, eu acho, só que eu comecei a treinar e a equipe do Petrópolis, joguei até com o Renan, que hoje em dia tá lá fora, mas jogou comigo no ano passado na Copa Grill. Ele estava na época na equipe do Petrópolis e o goleiro que ia ficar na equipe do Petrópolis na época foi embora em março, mais ou menos. Aí eles me ligaram, na verdade ligaram para os meus treinadores perguntando referência de algum goleiro que pudesse estar ajudando o Petrópolis assim mais rapidamente. E eu fui indicado, então apenas com 17 anos saí da categoria do sub-17 e fui pro adulto, pro Petrópolis. Na época eu era o terceiro goleiro, porque o Renan era o goleiro titular, ele já tinha estado na equipe do Petrópolis há um ano. E tinha um outro goleiro também da cidade, mas que já estava lá, já era adulto, estava lá durante um bom tempo. Só que o Renan acabou tendo a primeira convocação dele para a seleção brasileira e o outro goleiro que estava lá, eu acabei ao longo da temporada assumindo, vamos dizer, a vaga de segundo colocado. Então tive a oportunidade de jogar com 17 anos alguns jogos da Liga Nacional, inclusive o jogo da Sport TV que o Renan estava na seleção e quem jogou fui eu. Então foi bem bacana naquela época. Deck, e amadurecer um pouco cedo, assim, vamos dizer assim, que hoje, gente, querendo ou não, um jogador que é do sub-20, raramente ele joga uma Liga Nacional, dificilmente ele atua ainda mais num jogo de TV. Te ajudou bastante, cara, amadurecer um pouco mais cedo? Cara, ajudou sim, cara, porque apenas com 17 anos eu já morava já na casa do atleta, eu cozinhava, lavava e fazia tudo, morava sozinho, então esse amadurecimento se fez muito precoce, mas se fez necessário, né? Foi, assim, difícil mesmo foi a adaptação, assim, na velocidade da bola, né? Porque você jogar um sub-17, depois você ir direto pro adulto, o tempo do chute muda bastante, então quando eu cheguei, realmente foi bastante complicado, porque todo chute parecia que era o dobro da velocidade. Quando eu pensava em ir na bola, ela já tinha passado. E lá a gente tinha jogadores como o Vander Carioca, tinha o Andrei, que também era da seleção brasileira, então era bastante complicado o tempo da bola. Mas depois que você vai se acostumando, você vai tendo a rotina de treinamento, vai colhendo informações, não só com o treinador de goleiro, mas observando, por exemplo, o Renan e os próprios jogadores de porque lá não tinha sub-20, né, cara? Eu era o único jogador abaixo do sub-20. Eu era realmente o filho deles, vamos dizer assim. Tinha jogadores de 40 anos e tinha eu com 17. Então, era bastante, destoava bastante assim na idade, mas realmente eu amadureci bastante rápido e isso aparenta até que eu sou até mais velho do que realmente sou, por estar desde os 17 disputando Liga Nacional. Então, realmente tem a sensação de que eu sou, já tenho quase 40. Só na cabeça, só que a cabeça é meio de velho. Cara, mas o que você falou é muito verdade, né? A gente vê assim, o Deco, que nem na Liga de 2017, né? A gente já via você desde os 17 anos, daí na Liga de 2017 aponta como revelação da Liga. Mas a gente fala, pô, esse cara já é realidade, velho. Faz tempo que eu vejo ele na Liga. Cara, mas na verdade assim, a gente brinca, isso é verdade. Eu também não entendi o porquê de eu estar cotado como revelação, mas eu acho que de fato tiveram outros nomes como goleiro que naquela liga se fez muito necessário estar. Teve o Jean, que foi muito bem no Foz, teve o William, que foi muito bem tanto na final. Eu estava indo muito bem, tinha o Quinzinho, que merecia estar, que o Quinzinho também chegou na semifinal, e ele foi muito bem naquela liga, e ainda teve o Guita, que na ocasião o Guita foi eleito o melhor goleiro. Então, tipo, eu acho que eles não conseguiram me encaixar, eles queriam me colocar cotado como o melhor goleiro, mas por ter tantos nomes, eles acabaram me colocando como revelação, vamos dizer assim, por eu estar afastado da Liga Nacional. Eu fiquei 2 anos sem disputar a Liga Nacional e quando eu retornei, eles me encaixaram, vamos dizer assim, como revelação da Liga naquela ocasião. É, você fez uma liga fantástica, né? Não, não tinha como deixar você de fora de um título, né? Podemos dizer assim, como você Sim. bem falou. Deco, muita gente aqui na nossa live já queria até interagir com o pessoal aqui. Vai mandando as perguntas.
Tem muita pergunta aqui do Deco já anotada para mandar. O Biel falou assim, ó. Mentira, Cara, sobrou e foi pro gol. Biel, Escobar. errado ele não tá, né? Errado ele não tá. Se fosse bom na linha, ficava na linha até hoje e tava, ó, ganhando mais, né? Mas tá certo. Não, mas se era a seleção carioca ruim, não era não. Você foi muito Não, modesto, também não cara. era ruim, não. Eu não era de todo ruim, não. Deco, e você foi um dos caras assim que passou pela seleção de base, foi muito importante, principalmente naquele Sul-Americano de 2013, com defesa de pênalti e tudo mais. Ajudou muito essa experiência de tão jovem já ser cotado como uma das grandes promessas e estar na seleção de base ali. Cara, eu tive a oportunidade naquela seleção. Na verdade, teve uma convocação antes, só que eu estava cotado que quando eu tinha 17 anos eu ia ser da seleção carioca. Eu já tinha sido convocado para a seleção carioca, só que aí quando eu fui para Petrópolis me cortaram da seleção carioca alegando que eu saí do estado. Mas na verdade Petrópolis fica dentro do estado do Rio de Janeiro e acabou que eu fui cortado da seleção. E naquela ocasião, o goleiro que foi convocado no meu lugar, ele foi titular da seleção carioca e acabou sendo convocado para a seleção brasileira. Então, tipo, naquela época eu fiquei um pouco meio que chateado, porque com a sensação de que era para eu estar lá, né? Mas acabou que depois, no outro ano, teve uma seleção também, onde eu fui convocado de base, e não teve o campeonato. Então, eu fiquei com aquela sensação de novo que não era para acontecer. Aí depois teve a outra convocação do Sub-21, nós conseguimos sagrar-se campeões daquele torneio, e na semifinal eu consegui defender o pênalti, foi muito bem, né? Ajudou bastante. E, cara, já estar jogando na Liga Nacional ajudou, porque o tempo de bola é diferente. Quando você está jogando em alto nível e contra adulto, quando você pega uma seleção de base, embora seja de seleções, só tenha jogadores mesmo a nata da nata, mas facilitou bastante. E os goleiros lá na época que estavam com a gente, todos eles eram muito capazes. Tinha o Tomás, que também, o Hulk, né? Que também é a realidade. Ainda tem o Dudu, que agora está no Kairat, então foi Sim. bem bacana os goleiros. Era um pessoal muito bom, né, naquela seleção. Cara, a seleção que não teve o campeonato, eu ainda acredito que seja mais incrível ainda, né? Porque na época ia ter o campeonato sub-20 e não teve por questões burocráticas lá na Venezuela. Acho que as eleições atrapalharam um pouco, eu não me recordo direito, mas aí tinha o Neguinho, tinha o Rafinha, tinha o Alex, tudo do Corinthians, né? Tinha o Douglas, que infelizmente veio a Sim. falecer, mas era um jogador fantástico, e não só isso, né? Tinha muita gente boa que depois acabou que no outro ano não pôde ser convocada. Mas mesmo assim, a outra seleção que foi bastante importante para a nossa conquista e todo mundo pôde ajudar da melhor maneira possível. Deco, já emendando numa pergunta aí dos seus fãs, o Thiago Gerp pergunta como foi tomar a decisão de sair do Rio de Janeiro, né? Sair do Rio de Janeiro e ir pro sul do país, um lugar totalmente diferente, assim. Cara, então, cara, eu tive antes disso bastante propostas para sair do Rio. O Malafaia, por exemplo, brincava comigo que eu ia morrer no Rio de Janeiro, porque ele já tinha tentado me levar pro Moarama, ele já tinha tentado me levar para a Soeva. Só que, cara, eu sou um cara muito família, sabe? Isso daí é do André. E eu achava que não conseguiria ir sem a minha família. E na época, a minha esposa ainda fazia faculdade, eu já tinha uma filha, eu fui pai cedo, com 20 anos, 21 anos. Então, eu achava que era necessário. Então, quando eu fui para a Soeva, quando eu tomei essa atitude, é porque minha esposa já estava formada, ela pôde ir junto comigo, e isso, para mim, para o meu psicológico, e eu acredito que o psicológico do atleta é mais do que 70% da vida do atleta, então isso pôde caminhar junto com a minha carreira, e isso foi muito importante, entendeu? É assim, a decisão ela é difícil, não é fácil em nenhuma situação. Por mais que você vá para perto de casa ou para longe, você conviver com a saudade de quem você gosta, ou com a realidade, que às vezes o time pode atrasar salário, você nem sempre as coisas são como você imagina. E eu tinha esse start muito forte dentro de mim que eu precisava desse passo. E a minha esposa, na época, que foi a principal incentivadora para que eu saísse do Rio e que depois pudesse ir. Agora eu já não volto pro Rio nunca mais. Acho que nem se tiver time no Rio de Janeiro, acho que eu volto pro Rio.
Cara, e falando, né, da questão da família, né, da importância a gente vê e já aproveitando, porque assim, vai mandando os comentários aqui no Instagram, vai subindo tudo, mas a Bela Ansolim falou assim que você faz um dos melhores brownies aí do país e Olha, o melhor que ela já comeu na vida, cara. olha, eu vou te falar um negócio. A Bela é a esposa do Biel. Essa família Sim. aí, ó, é uma traíra, mas beleza. Não, é que acontece. Quando na época que eu jogava no Rio, eu tava jogando futsal, tava jogando futsal, eu acabei vendendo brownie também, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, era a nossa realidade. O futsal do Rio, infelizmente, não é da maneira que a gente gostaria que fosse. E eu acabei desenvolvendo isso. Eu sempre gostei de cozinhar, odeio lavar louça. Lavar louça eu não gosto. Mas cozinhar, eu cozinho bem. Então, eu gosto sempre de estar cozinhando, sei fazer comida japonesa, sei fazer comida italiana, então eu gosto realmente de Pô, tu cozinhar, é manda um bem passatempo. demais, tá louco? Não, vou bem, vou bem. Isso daí eu vou bem. Acho que eu sou melhor cozinheiro do que goleiro, mas. Não, brincadeira. Mas acabei fazendo. Então, quando eu cheguei, por exemplo, na Soeva, eu queria, por exemplo, reunir confraternização do time. Aí eu ia e levava um brownie. Aí, ano passado, já lá na Copa Grill, eu fiz a mesma coisa. Por exemplo, aniversário da minha filha, eu fiz o brownie para colocar lá na mesa, para enfeitar e tal. E todo mundo ficou querendo e querendo e querendo. Aí eu tive que, todo ano, eu tenho que fazer brownie para a rapaziada, que a rapaziada realmente curte bastante. Show de bola, cara. E, assim, queria que você falasse um pouco da participação do Malafaia na sua carreira, cara. Que ele Cara, demonstra muito, assim, pelo que a gente vê de fora, que ele tem uma confiança muito grande em você, né? o Malafaia, assim, ajudou porque ele tem muitos amigos em comuns no Rio de Janeiro, né? Eu não tinha trabalhado com ele antes de trabalhar na Soeva, só que todo mundo que perguntava no Rio, todo mundo falava muito bem de mim para ele, né? Então ele já tinha tentado me contratar na época do Moarama, já tinha tentado me contratar um ano antes, eu acho, antes dele contratar, se não me engano, o Quinzinho, enfim, ele já tinha tentado me contratar e eu não tinha aceitado. E na época, quando a gente tomou a decisão de sair do estado do Rio, um amigo meu entrou em contato com ele, fez esse contato com ele, ele falou, cara, eu sempre quis ter o Deco no meu time, sempre acreditei no trabalho dele, mas infelizmente ele não saía do Rio e tal, ele está disposto. Aí a gente entrou em contato, acertou tudo, e ele foi muito importante na minha vida, não só como dentro de quadra, mas fora também. Ele é uma pessoa incrível. Ele é, nego brinca que dizendo que ele é um pai para mim. Eu considero um pouco, considero mais um avô, porque ele é muito velho, entendeu? Já tem idade para ser avô, mas eu realmente considero ele uma pessoa incrível, onde ele realmente abriu uma porta muito boa para mim lá na Soeva. Claro que não só eu, mas como o David também, que hoje é goleiro da Soeva, ele foi muito importante na vida do David também. Ele realmente me trouxe de volta para o cenário nacional, onde, graças a Deus, eu pude seguir a minha carreira. Ele também foi para a Copa Rio ano passado, fez um belíssimo trabalho, pegou a equipe de maneira muito conturbada e conseguiu. Acho que todo mundo que já trabalhou com o Malafaia sabe do quão boa pessoa ele é, então não tenho nada do que dizer, só tenho a agradecer realmente o que ele não fez só na minha vida, mas pela pessoa que ele é. Sensacional, Deco. Mandar um. Já estão pedindo abraço aqui, ó. Thiago Jarp, que É, fez isso. a pergunta para você antes, já tinha falado também para mandar um abraço. O Marcelo, lá de Venâncio Aires, manda um abraço para nós aqui da Soeva. O Marcelo é o torcedor, às vezes ele ajuda também a equipe da diretoria, ele é o torcedor mais fanático lá. Ele é uma pessoa muito querida, não só por mim, mas por toda a minha família. Um abraço para ele, para o filho dele, para a esposa dele. O pessoal lá da Soeva tem um carinho grande por mim, o carinho é recíproco. Adorei jogar na Soeva, a cidade inteira abraça realmente a equipe de uma maneira, e o ano lá de 2017 foi muito especial. Por tudo que a gente teve, né, cara? Porque assim, nós tivemos um histórico muito grande de lesões lá naquele ano. Então, quando a equipe, os que tiveram presente ainda com condições, eles se uniram de uma maneira muito especial, sabe? A gente se doava, dava para ver na cara do cara que o cara não estava aguentando mais, mas o cara não largava a corda, não largava o osso. Era desgaste atrás de desgaste. A gente enfrentava, tipo, numa hora a gente enfrentava a semifinal
quartas de finais contra Sorocaba, depois passou, já pega outra pedreira, no Gauchão a gente pegava pedreira atrás de pedreira, então e a gente conseguiu fazer um ano incrível lá para a cidade de Venâncio, onde foi muito necessário para o crescimento da Soeva, que agora já é realmente tido como uma equipe enorme, não só dentro do estádio, mas todo o país, a Soeva já é uma realidade, e a gente poder dar o start no ano da Soeva foi muito especial para mim. Deco, até continuando nessa pegada de 2017, que foi um ano muito especial, aquela Soeva, você vê como um time muito fechado para chegar naquele objetivo que muita gente não acreditava, até pela primeira fase da Soeva, que não foi tão bacana, e chegar numa final desbancando diversos grandes e fazer uma final de igual para igual com o Joinville, mesmo com todos esses problemas que você citou, era um time que estava muito fechado ali, né? Muito. Então, esse foi o principal diferencial da nossa equipe naquele ano. A gente não era a equipe mais classificada do campeonato, não era. Mas o entrosamento que a equipe teve, sabe? A gente não precisava, quase que a gente não estava treinando mais, porque a gente não tinha gente para treinar. Não dava para ter um coletivo, por exemplo. Não tinha 8 jogadores de linha para jogar 4 de um lado e 4 do outro. Não tinha. Nós tivemos o Dilvo, que quebrou a perna no jogo do Gauchão. Nós tivemos o Rezala, que quebrou o braço. Nós tivemos o Zico, que rompeu o joelho. Nós tivemos o Thiaguinho, que foi para fora. Nós tivemos o Valdim com problema no joelho, ou adutor, no jogo contra o Sorocaba. No último gol que ele faz, ele estoura a coxa e não joga contra o Marreco. Nós tivemos o Caio Júnior com lesão também de adutor. Então, assim, isso, o que eu me lembre. Pode ser que tenha tido outras lesões ou outras coisas que influenciaram, mas a gente estava basicamente jogando com 6 jogadores de linha, eu no gol e o David salvando quando necessário. Então a gente tinha 8 jogadores no total fazendo de tudo. Os garotos do Sub-20 naquela época se fizeram muito necessário para descansar o elenco. Tiveram jogadores lá que ajudaram bastante, entendeu? E naquele ano, a nossa entrega, não só nos treinamentos, toda a equipe se doa, sabe? Toda a equipe treina muito, toda a equipe se dedica muito. Mas eu acho que o nosso diferencial foi a química que gerou naquele ano, sabe? Foi um ano, assim, diferente dos demais, porque a gente praticamente não estava treinando mais, a gente fazia regenerativo após os jogos, porque a gente estava jogando, tipo, sábado, segunda, quinta, domingo, sabe? Então a gente estava o tempo inteiro tendo que jogar, e então a gente, quando treinava, a gente fazia uma academia para manter o reforço. Eu estava jogando machucado, o Renatinho estava jogando machucado, o Daniel jogava quase 40 minutos, o Boni jogava quase 40 minutos, então tava todo mundo sobrecarregado, sabe? Só que a gente estava conseguindo uma química tão forte, onde as coisas estavam acontecendo pra gente, sabe? A gente já sabia onde é que o companheiro estava, a gente já sabia, podia lançar sem olhar que a bola ia chegar, porque dava para perceber que a equipe estava realmente fechada em busca daquele objetivo, sabe? E quem estava de fora apoiando, quem estava dentro correndo por quem estava fora, estava realmente um ano muito especial, cara. Foi bem bacana aquele ano. É aquilo de estar escrito mesmo, né, cara? Parece que vai passar um monte de adversidade, mas não tira muito o brilho da equipe. E tava traçado, né? A gente vê principalmente ali naquela semifinal, cara, foi coisa de louco ver. E o tanto também, né, no ano depois a gente vê, né, nos outros anos, né, nas próximas temporadas, o tanto que vocês conseguiram engajar a comunidade de Venâncio Aires, né, que foi um dos destaques também naquela campanha. Não, a torcida foi realmente incrível, cara. O ginásio do Poliesportivo estava realmente uma energia muito boa, onde ajudou muito. Eu te digo pela semifinal que a gente teve contra o Barbosa, que esse jogo não foi televisionado. O jogo contra o Magno estava lotado, contra o Marreco estava lotado, a final estava, uma energia muito boa, mas a semifinal, a gente havia perdido o primeiro jogo contra o Barbosa lá, e o jogo ia ser, se não me engano, na quinta-feira, e eles mudaram o jogo para segunda-feira, sendo que a gente ia jogar no sábado ou no domingo, a final contra o Joinville, o primeiro jogo. Foi uma coisa assim. E a gente querendo adiar o jogo, né, para que a gente pudesse ter uma recuperação, eles não arredaram. Perdão. Não arredaram o pé e ficaram o tempo inteiro. Vê se tá bom aí. Calma aí. Problemas técnicos aqui. Vê se tá bom. Tá ótimo, tá centralizado, não? Tá enquadrado. Aí, enfim,
E eles não arredaram o pé, a gente teve que jogar o tempo inteiro com jogadores muito desgastados. E a gente conseguiu vencer no tempo normal, se não me engano foi 5-1 no tempo normal, e a gente conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Aí nos pênaltis brilhou a estrela do David, que naquele ano também foi muito importante, pegando pênaltis e 10 metros decisivos. Foi incrível, cara, foi incrível, realmente incrível. A torcida participando junto, porque realmente dava para ver que a gente não aguentava mais, cara. E a gente dava um carrinho e molhava a quadra, entrava o cara para secar a quadra e a gente botava a mão no joelho e desesperado e olhava pro relógio, do tempo não passava, a gente desgastado e a torcida, vamos, vamos, corre. E isso realmente dava força para que a gente seguisse, porque estava realmente precisando. Deco, até linkando com isso tudo que você falou, o Kim ele mandou uma pergunta lá na caixa que a gente soltou no Story, que ele fala assim, como ser um bom goleiro sem se preocupar com a pressão? Cara, assim, e falar nisso, tipo, no ano próprio de 2017, a gente não começou bem. Principalmente os goleiros. Tanto eu como o David, a gente foi muito mal no início do ano. E essa é a realidade. A gente entrava e a gente estava tomando gols, não chegava a ser frango, mas gols que não se pode tomar numa competição de alto rendimento. A equipe estava indo bem e os goleiros estavam indo mal. Essa é a realidade. E o Malafaia não estava sabendo o que fazer. Ele colocava o David para jogar, o David não correspondia ao potencial que ele tinha. Ele me colocava para jogar, eu não estava correspondendo. Então a gente começou a se fechar, a equipe dos goleiros, junto com o Tuchê, o treinador de goleiro, e a gente começou a deixar de lado o que os outros falavam, sabe? Acho que a pressão ela se faz necessária, ela se faz muito boa, e como eu disse antes, o mental do atleta é muito importante, muito importante. Eu acredito que mais do que o potencial, você acreditar e estar confiante dentro de quadra é muito importante, muito. Então, assim, eu comecei a deixar de lado tudo que, até mesmo que o Malafaia fazia. Então, eu assumi para mim o seguinte: ele tem duas opções. Ou ele me coloca para jogar, ou ele não me coloca para jogar. Isso vai ser uma decisão dele, onde eu não vou interferir em nada. Eu vou treinar, vou me dedicar, e ele vai ter a escolha dele. Ou ele me coloca, ou ele não me coloca. E se eu errar, eu vou errar por erro meu. Não vou tentar fazer o que ele quer, ou tentar fazer o que o fulano quer. E ali, dali para frente, eu comecei a desenvolver. E eu botava na minha cabeça, cara, você já jogou na seleção brasileira, já jogou na seleção brasileira de base, principal, já foi muito bem, já foi o menos vazado da liga no ano de 2014, quando eu joguei no Cabo Frio. Eu com a equipe do Cabo Frio fui o menos vazado da liga, na primeira. Então assim, eu falei, se você chegou aqui foi porque você tem potencial. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça e tipo assim, você não vai errar, tudo que chutar vai pegar. E o mental do atleta é muito necessário mesmo. Então a gente começou não só eu como o David, a gente começou a se apoiar, um começou a jogar liga, o outro o gauchão, e as coisas começaram a caminhar. E essa troca de ideias entre os goleiros é muito importante, sabe? E principalmente, cara, os goleiros só jogam um, mas quase todos os amigos que eu tenho no futsal, todos eles são do goleiro, entendeu? São poucas as amizades que eu tenho no futsal assim que são de fora, sabe? Então, assim, eu e o David a gente se ajudou muito naquela época, porque realmente a gente não estava correspondendo à altura o que o Malafaia desejava, mas mesmo assim a gente seguia. E isso para um atleta é importante. Você saber que tomar gol é normal, tomar falha é normal, vai acontecer, todo goleiro falha, todo goleiro erra, e todo atleta vai errar. Só que a diferença é você se manter focado, manter-se dentro da partida e acreditar de que se você chegou ali é porque você tem potencial e que você trabalha muito para que os erros não aconteçam, entendeu? Então, assim, é o meu ponto de vista, não sei se é o certo, se é o errado, mas aquilo me ajudou realmente para que do meio da temporada em diante eu pudesse retomar a minha caminhada e poder melhorar bastante naquele ano. Cara, sensacional pra galera que tá acompanhando aí, que é o grande público da Mania, dos que sonham em ser goleiros, que são goleiros. Baita dica. Mais uma pergunta, que até linka nisso, né? Depois de boas temporadas na Sueva, você vai jogar na Copa Grill, e uma pergunta de alguém que é muito especial pra você, que eu só vou falar o primeiro nome, daí você tenta adivinhar quem é, que é a Beta. É, a minha esposa, né? Aí fica fácil. E ela pergunta qual a parte mais difícil de morar em outro estado pra você. Cara, é assim, depende muito da cidade que você vai. Porque assim, eu sou do Rio de Janeiro. Nascido, criado, sou carioca da gema realmente. E no Rio de Janeiro as coisas
são bem diferentes dos estados que geralmente eu vou morar, né, cara? O Rio de Janeiro, as coisas ficam abertas o tempo inteiro, de segunda a segunda, 24 horas, você tem mercado aberto, você tem quase que shopping funcionando 24 horas por dia. Então, assim, quando eu fui morar em Venâncio, a realidade é muito diferente. A cidade tem 50 mil habitantes e a cidade fechava para o almoço, a cidade não abria domingo, sabe? E Marechal também era desse jeito, as lojas fecham para o almoço. Então, assim, aqui em Cascavel as coisas são um pouco mais parecidas com o Rio de Janeiro. Aqui é uma cidade onde já tem um aeroporto, já tem lojas, shoppings de grande rede, assim, né? Por exemplo, Bob's, McDonald's, Subway, Burger King, tem de tudo. Em Marechal e em Venâncio, essas coisas são mais complicadas. Você precisa, por exemplo, de Marechal vir para Cascavel para, por exemplo, ter que ir num shopping ou alguma coisa. Em Venâncio é a mesma coisa, você tem que ir em Lajeado ou em Santa Cruz. Então a realidade muda bastante. Mas eu acho que dependendo de onde você for, independente da cidade que você for, no meu caso, acho que o mais difícil é a saudade, sabe? Tá longe da pessoa que você está acostumado, tá longe do seu dia a dia, da sua família, principalmente. É bastante complicado, sabe? Mas isso, se você tem a vontade de ser jogador, isso daí, infelizmente, vai estar ligado diretamente no seu aprendizado, diretamente no seu dia a dia, e você tem que seguir em frente e deixar a saudade de lado. A saudade tem que ser menor do que a sua vontade de vencer. Se a saudade estiver maior, não adianta, que você não vai conseguir ficar longe de casa, não vai conseguir continuar na sua luta, porque não é fácil, cara, não é fácil. Eu ainda tive a sorte de ir para grandes equipes, onde o salário não atrasa tanto, mas falando da realidade do nosso futsal, infelizmente ainda não é um esporte olímpico, então tem atletas até que saem dos seus estados para jogar uma série bronze, onde passam muito mais dificuldade, sabe? Então, infelizmente não é fácil, mas se você tem um sonho, infelizmente são ações que você tem que ter, que você tem que seguir em frente em busca do seu objetivo, que se Deus quiser lá na frente... o Biel agora falou uma coisa muito certa, muito certa, muito certa. Os companheiros, a família da família se torna nossa família, sabe? Eu tenho muitas amizades com exemplo mesmo do Biel. Nós estamos em quarentena, cara. E às vezes a minha esposa está praticamente 130 dias dentro de casa, sem sair. Então, quando eu tenho a oportunidade de sair de casa com ela, seja para levar meu filho no médico, eu passei pela casa dele, saí do carro e da janela mostrei, tipo, o neném para ele, sabe? E isso daí vai tornando parte da nossa família, parte nossa, sabe? Seguir em frente dessa forma. O Biel é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá há anos longe dos familiares, então acaba virando nossa família, nossos irmãos, nossos amigos e assim vai. Com certeza, cara. E pra você, como foi assim, 2017, né, campeão gaúcho, finalista de uma Liga Nacional, passa 2018 e chegar na Copa Gril em 2019, outro estadual muito forte, né? O estadual do Rio Grande do Sul ele é muito complicado. As equipes de Liga Nacional são menores das equipes do Paraná, por exemplo. Mas as quadras e os adversários do Rio Grande do Sul também são muito fortes. Jogar contra o Parobé, a CIF, sabe? O clássico contra a LAF era muito difícil. Jogar contra a equipe do Guarani de Espumoso era muito complicado. Uma quadra Jogar contra a pequena, né? equipe do América de Tapera era muito complicado. Então, assim, e as equipes, querendo ou não, quando ia jogar na sua casa, eram diferentes de quando jogava na casa dele, sabe? O clima do ginásio era muito grande. O Paraná é uma outra realidade. As equipes menores são realmente desse jeito. Jogar fora de casa é bastante complicado, mas tem ainda o fator de ter muitas equipes na Liga Nacional, cara. Por exemplo, Moarama, Campo Mourão, Pato, Marreco, Cascavel, Foz e o Marechal, vamos dizer assim. Então são 7 equipes que disputam a Liga Nacional, então é clássico atrás de clássico. Você realmente não pode perder ponto contra as equipes que não jogam a Liga Nacional, é uma pressão atrás de pressão, então realmente os dois estaduais são bastante complicados. Ainda não tive a oportunidade de jogar nem o Paulista, nem o Catarinense, mas eu acredito que esses dois estados são os mais complicados de serem disputados, na minha opinião, né? Sim, com certeza, cara.
Deco, muito do que a gente vem até vendo, né, no futsal, muitos goleiros preocupados com a proteção, com a questão do kit de joelheira e cotoveleira. E hoje, você usando mania de futsal, o que você tem a falar dos produtos? Cara, eu antes de usar a Mania, já usei as joelheiras da Olímpicos, da ASICS, já usei a Penalty na época que eu era patrocinado pela Penalty. E depois que pintou a parceria com a Mania, cara, eu realmente não teria como voltar, cara. Eu acho que assim, se a parceria fosse deixada de lado por qualquer que seja o motivo, eu acho que eu continuaria seguindo com a Mania, porque realmente é um material de muita qualidade. Não é falando para agradar, não. É porque realmente quem usa a Mania não troca a Mania por nenhuma opção, sabe? Até mesmo eu brinco que às vezes a gente joga com outros goleiros que são patrocinados por outras marcas, né? E eu brincava com ele falando, quer trocar? Aí o cara, quero. Porque tem outras marcas que estão no mercado que podem, eu não sei realmente em relação ao valor, mas que não chegam perto da Mania, entendeu? Eu não vou citar nomes de marca, não vou citar nome do goleiro, mas realmente todos os outros goleiros que utilizavam material diferente disso queriam estar na Mania, vamos dizer assim. É que a nossa realidade do futsal, se você de repente ganha um material, vai acabar utilizando, mas que se fosse do bolso deles, eu tenho certeza que eles estariam usando Mania, porque a qualidade do produto não tem comparação, não tem. Não tem. Quando eu faço o post dizendo que é o melhor do mercado e que pode confiar, é porque pode confiar, porque é o melhor do mercado e não tem jeito. Não tem jeito. Cara, é muito que você. Assim, a gente recebe diversos feedbacks, né? A gente conversa muito com o Lu, vê lá no Notícias do Futsal, por exemplo. Solta qualquer sorteio lá, se fala que é joelheira e cotoveleira da Mania, chove de comentário. E é unanimidade mesmo, né? Não, é unanimidade, cara. Realmente, quando a gente consegue a parceria com o Lu aí de fazer um sorteio, cara, o nego cai dentro do sorteio, porque é uma oportunidade muito boa de ter um material que é indiscutível. É realmente o melhor do mercado e ter esse kit de proteção faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. E a gente pega cada quadra pelo Brasil aí que realmente não é das melhores, né? Vai jogar pelos estaduais aí, vai jogar, por exemplo, ano passado eu joguei os jogos abertos, né? Cara, a gente jogava em cada quadra que realmente era muito complicada, mas realmente ter uma proteção boa, cara, e é um equipamento que é para o nosso uso, né, cara? É o nosso material de trabalho, e você investir no que realmente vai te ajudar, vai te trazer um conforto melhor durante o jogo. Não só a proteção, né, cara, mas um conforto você tá dentro do jogo bem, é impressionante, é muito bom. Sensacional. Vini Godoy falou: faz 2 anos que eu uso mania de futsal. Quem me indicou foi o ex-preparador de goleiros Roberto Vieira de Mello, atual preparador de Declan Cascavel. Material ótimo. Aí, tá vendo? É só mais uma ideia do que a gente está falando. O rapaz já faz 2 anos que usa o material, tenho certeza que ele não vai trocar nunca. Podem fazer um produto mais barato para ele, que ele vai preferir pagar mais caro do que ter um material inferior, onde vai trazer desconforto para ele, uma proteção não adequada. Cara, nós temos uma rede de goleiros muito grande em volta do material, né, cara? Onde a gente testa o produto, passa um feedback para que ele possa elaborar o produto da melhor maneira possível. Então, a gente consegue produzir o material que a gente tem várias opções no mercado. A gente tem uma linha premium, tem outras linhas que onde você vai poder escolher o material que você vai se adaptar melhor. Então, todas as linhas são pensadas nisso, todas as linhas são passadas para nós goleiros, de forma com que a gente possa dar o retorno necessário para ele, para que ele possa produzir o melhor material possível. E graças a Deus estamos chegando nesse local aí onde realmente a Mania é o melhor do material do mercado, eu não tenho dúvidas disso. Material desenvolvido por goleiros para goleiros, como o Lu Para sempre goleiro. comenta, né, cara? É isso mesmo, é Deco, isso mesmo. como foi a questão, né, até da mudança, e não mudou tanto, né, que de Marechal a Cascavel são poucos quilômetros, mas essa proposta, né, de ir jogar no Cascavel, uma equipe tão tradicional aí no Paraná e no Brasil, tá entre as melhores do Brasil, sem dúvida, de muita história, agora para essa temporada. Cara, a mudança se fez necessária devido ao que aconteceu na Copa Grill, né, cara? Mas antes mesmo
de, de acontecer aquilo na Copa Grill, eu já tinha acertado aqui no Cascavel, a equipe mais vencedora do estado do Paraná, onde você já vê por aí, onde uma equipe de muita história e muita tradição no cenário nacional. Eu já tinha apostado nesse projeto antes mesmo de acontecer a tragédia lá, mas de qualquer jeito é uma equipe muito qualificada, cara. Tivemos diversas contratações esse ano, onde agregou muito valor à equipe do ano passado. A equipe do Cascavel ano passado já tinha classificado em 5º lugar na Liga Nacional, desbancando outras excelentes equipes, ficando na frente de muitas equipes de investimentos maiores. Então, você vê que a equipe do Cascavel já estava preparada para isso. E esse ano, cara, a equipe, apesar da pandemia, a equipe começou muito bem. Já fomos campeões do primeiro campeonato de lá, onde tiveram equipes como a Soeva, Pato, Minas, e nós saímos campeões daquele campeonato. A equipe estava muito bem. E apesar da pandemia, da parada, a equipe continua trabalhando, a gente continua treinando forte. O professor Cassiano vem fazendo um trabalho não só presencial, mas também online, sobre o estilo de jogo dele, sobre a metodologia de trabalho dele. A equipe vem assimilando de forma rápida assim, o que ele pretende pôr em prática. E se Deus quiser, essa semana o ginásio vai ser liberado para que a gente possa retornar, porque o campeonato daqui a pouco vai estar de volta acontecendo de forma integral. Já fizemos nossos testes de Covid, graças a Deus todo mundo negativo, que isso siga dessa forma, não só aqui dentro da nossa equipe, mas em todas as equipes, para que a gente possa retomar nossa caminhada mais cedo aí, para que a gente possa dar seguimento na nossa jornada esse ano, e que o Cascavel tem muito a conquistar ainda pela frente, se Deus quiser. Sensacional, Deco. E como foi para você, né, nesse período de pandemia, de isolamento social, treinar à distância? A gente viu que o Cascavel adotou um protocolo muito inteligente e muito responsável, né? Como foi esse período aí, ficar um pouco longe da bola, né? Cara, para mim, eu acho que é ruim você ter o treinamento fora, principalmente para um goleiro. Você perde muito o tempo de bola que é necessário para um goleiro. Mas eu acho que eu não tenho que me queixar aqui da equipe do Cascavel, cara. Eu acho que eles foram muito sensatos nas escolhas do nosso treinamento. Eles adotaram o treinamento virtual durante um bom tempo, onde o Rafa, o nosso preparador físico, o Roberto e o Cassiano se desdobraram e se fizeram necessário se reinventar nesse momento. Então, assim, foi muito bacana realmente. O Rafa, um profissional incrível, já tinha trabalhado com ele lá em Marechal. Ele conseguia se adaptar a qualquer tipo de treinamento, e aqui no Cascavel não foi diferente. Nós tivemos treinos de diversas formas, seja online, e fizemos treinamento de goleiro dentro de casa. Eu levantava a minha cama, colocava pendurado, tirava a cama do quarto para poder ter espaço para fazer queda dentro de casa. O nosso preparador de goleiro, muito capacitado também. Cara, diversos treinamentos, e ele não repetia cara. Uma variedade de trabalho incrível. E isso faz com que o cara não enjoe da sua rotina, né, cara? Porque a rotina de trabalho a gente já tem, a gente já está habituado a treinar 2 períodos. A única coisa que mudou foi o local. E isso se fez necessário devido à pandemia. Eu acho que todo mundo tem que respeitar a pandemia, respeitar essa doença, porque infelizmente ela não escolhe se você é bonito, branco, preto, feio, não escolhe nada. Ela pode estar presente em todo mundo. Então a gente tem que assimilar e supor que todo mundo está contaminado. A gente tem que ficar realmente receoso em todos os casos e seguir em frente e da maneira que pode. A vida do atleta ela não para, a diferença só é o local de trabalho, e a equipe do Cascavel assimilou isso muito bem. Não só a comissão técnica, mas a diretoria também se fez importante nesse momento, entendeu o nosso lado, entendeu a situação também da crise, da pandemia, e a gente continuou treinando apesar da distância, mas continuou a nossa preparação. Prova disso é que o nosso percentual de gordura continuou durante todo o trajeto da pandemia dentro do planejamento do Rafa, e isso é muito importante para o segmento da temporada. Sensacional, Deco. Já linkando aqui, ó, o Túlio fala: o que vocês acham dessa nova regra da FIFA sobre a cor da proteção ser igual ao do uniforme? Na maneira de futsal, não tem problema, cara. Tem essa facilidade, né? Graças a Deus tem essa facilidade.
com a mania de futsal, você não precisa se preocupar com isso, porque a mania ela tem diversas cores onde você pode escolher a cor que você quer. Não é possível que o seu time não tenha uma cor que a mania não tenha. Que a mania tem diversas cores e atende a todos os uniformes. Porém, eu não sei ainda, cara, eu vou te ser bem sincero. Todo ano pinta essa regra aí. E todo ano essa regra é adiada, é postergada. Eu não sei como será feito esse ano. Se essa regra permanecer, aqui na mania você não precisa se preocupar. Você faça sua encomenda, conversa com o Lu aí através do Instagram da mania, peça o seu produto da cor que você desejar. Entendeu? Mas, particularmente falando, eu acho que é uma besteira. Porque é um equipamento de proteção, ele não é o uso de uniforme, ele não faz parte do seu uniforme. Tem goleiros que usam luva, tem goleiros que não usam luva, tem goleiros que usam cotoveleira, tem goleiros que não usam. Não é um equipamento obrigatório. E não é um equipamento que você te permita colocar escondido, vamos dizer assim, sabe? Você não tem como colocar por dentro do meião a joelheira. Não é como, não tem como. E infelizmente nem todos os goleiros têm a possibilidade de comprar diversas cores. Tem times que têm 5 cores de camisa e você tem que ter 5 equipamentos diferentes, sabe? Não, foge um pouco da realidade do que é o futsal. E, infelizmente, o nosso esporte não é patrocinado da maneira que o campo é, onde você, por exemplo, tem Adidas, Nike, outras marcas, onde cede para o atleta o equipamento necessário que ele possa dispor durante os jogos. Mas, de qualquer jeito, eu espero que essa regra seja novamente postergada, mas caso não seja, aqui na Mania, graças a Deus, a gente está bem seguro do que... Aqui no Cascavel, por exemplo, tem uniforme verde, azul, preto, rosa e acho que um outro tom de azul. Isso dos goleiros, né? Do atleta Sim. de linha tem outras cores. Então, assim, lá na Copa Grill eu já tinha um uniforme rosa, onde eu usava cotoveleira e joelheira rosa da Mania. E graças a Deus eu estou bem tranquilo quanto a isso. Mas, de qualquer jeito, eu espero, pessoalmente falando, que essa regra seja postergada, porque não é só o André Deco que precisa, né? Tem outros atletas que jogam, por exemplo, série prata, série bronze, que às vezes não tem condições de ter 4, 5 materiais e isso é um equipamento de proteção, não é um equipamento de uso obrigatório ou uso facultativo. O cara precisa ter o material para poder exercer uma boa função dentro de quadra e se tratando da Mania, graças a Deus, é um equipamento muito capaz de atender a todos os públicos e a todos os gostos. Né? Boa, Deco. Foi o que você disse, né? É um equipamento de proteção. Aqui na Mania a gente está tranquilo. Uma outra novidade também, que eu imagino que os goleiros gostaram, eu queria perguntar para você. Via direto, né? Jogador de linha, personalizando chuteira, né? Tênis com o nome da mãe, tênis com o nome da esposa. E daí a gente ficava meio assim, cara. Mas agora mudou pra gente também, né? Realmente. Agora as coisas estão diferentes, né? Aqui na Mania você pode botar personalizar da maneira que você quiser, sua cotoveleira, sua joelheira. Então, como eu disse, né? Atende a todos os públicos, a todos os gostos. Graças a Deus a Mania vai não só atendendo a proteção no que diz respeito à proteção ou qualidade do produto, mas também a todos os gostos, personalizando da melhor maneira possível o equipamento, né? Atendendo da melhor maneira possível. Você pode usar cotoveleira colorida, joelheira colorida, com o seu nome, com o nome do seu filho. Atende a todos os gostos, né? E isso realmente é por isso que a Mania é uma marca diferenciada. Sensacional, Deco. Deco, muita gente fala, né, e comenta, cara, foi muito treino a questão de ter essa facilidade de jogar com os pés, de fazer gol, de ser um cara muito bom também com os pés? Cara, como eu disse no início, né, eu jogava na linha, então a facilidade do passe ou da finalização já se fazia necessária quando eu jogava. Era ala e um ala de força, vamos dizer assim. Eu não era habilidoso, não era nada disso, mas eu sempre chutei relativamente forte e eu sempre tive um bom passe, assim, sabe? Então, quando eu trabalhava com os pés no gol, era um pouco mais dos mesmos. A diferença é que eu não tinha tanto contato com o adversário, porque no gol geralmente você tem um espaço para pensar, um espaço para... Às vezes não, quando você já está perdendo e que você usa o goleiro linha, realmente o adversário pode te espetar um pouco mais, né?
Só que nas categorias de base, principalmente com a regra antiga, onde passava do meio podia retornar a bola no goleiro, a equipe minha do Fluminense jogava quase que constantemente comigo, né? Então era o tempo inteiro eu trabalhando com o pé, eu servia como se fosse o Higuita lá no Cairate, que joga praticamente os 40 minutos com ele adiantado, só que na época não precisava nem ser adiantado, né? Eu podia ficar, por exemplo, na minha quadra de defesa, a bola passava do meio, retornava em mim, eu tinha um bom passe, e se ele não apertasse muito, eu conseguiria finalizar. E na categoria de base, isso era muito diferente dos demais equipes, né? Você ter essa qualidade, não que eu tenha muita qualidade, mas que de tanto fazer eu fui me aperfeiçoando, né? Eu não me considero um exímio passador, mas eu acho que no futsal de hoje você ter várias coisas positivas te ajudam num todo, né? Hoje em dia eu me considero um goleiro que trabalha com o pé, um goleiro que defende, um goleiro que lança, um goleiro que tem uma reposição boa, e isso se faz necessário na hora no pacote da obra, vamos dizer assim. A gente só vai discordar um pouco nessa questão de ir bem com o pé, que a gente acha que você vai muito bem, sim. Todo mundo aqui manda as mensagens e é uma realidade. Mas uma da Beta é que ela pergunta para você qual tipo de defesa você considera mais difícil. Cara, é assim, difícil eu não sei se teria, assim, vamos dizer assim, porque toda defesa, querendo ou não, se você não for concentrado o suficiente, não for preparado o suficiente, você acaba falhando. Então, acho que todas as defesas são, mas tem duas defesas que são bastante especiais para mim. Tem a defesa quando eu tinha 17 anos, que eu fui jogar contra a equipe da Malve. Era o Falcão e o Neto vindo contra É um vídeo mim. que tem no seu Instagram, né? Tem no meu Instagram essa defesa, e essa defesa foi especial porque eu tinha 17 anos, era simplesmente o Neto no ano de 2010, que depois no ano de 2012 foi eleito o melhor goleiro, o melhor jogador do mundo, e o Falcão, que é o melhor jogador de todos os tempos. E essa defesa realmente foi bastante especial para mim nesse sentido. E a outra defesa foi no ano da Soeva lá, uma defesa que também circula bastante nas redes sociais, que é a defesa do chute do Felipe Melo. Logo no início daquela partida ali, foi uma defesa de um grau de dificuldade alta, porque tinha gente na frente, foi uma finalização muito boa na gaveta, mas eu pude fazer a defesa ali, foi uma defesa bem bonita, e eu escolhi essa defesa porque realmente marcou toda a nossa trajetória, né, cara? Aquele ano foi realmente um ano bacana por tudo que envolveu, e aquela defesa ali representa aquele ano onde eu pude ajudar várias vezes a equipe da Soeva a seguir nesse patamar aí. Sensacional. O Renatinho, que hoje está no Joinville, mas jogou com você Olha lá só, na Soeva, mandando boa noite aqui. Jair, grande abraço de Venâncio Aires. O Jair que disse que é seu ex-vizinho lá de Venâncio. O pessoal sempre mandando aqui um abraço para você, muito querido aqui. Deco, para você, cara, né, foi até uma pergunta do pessoal aqui da audiência. Hoje, quais são os 3 melhores goleiros do mundo que você considera ali para fazer um top 3 para você que é um especialista aí da posição? Cara, eu acho que o Thiago merece estar, não só pelo que ele viveu hoje, mas tudo que ele já representa. Acho que o mais difícil é de você ser o melhor goleiro, é se permanecer como o melhor goleiro. E o Thiago, ele é uma sumidade há muitos e muitos anos. Então hoje, se eu tivesse que convocar, vamos dizer, a seleção brasileira, o Thiago estaria independente de qualquer coisa. O Guita, que hoje realmente ele é... Eu acho que esses dois aí nem deveriam contar, vamos dizer assim. Eles estão realmente... São de outro mundo, né? Muito top. Ele realmente é um espelho para todos os goleiros, até os goleiros que disputam a Liga Nacional, ver ele jogando dessa forma. Há tanto tempo, os dois são muito, muito capazes e muito felizes no que realizam. Então, acho que esses dois estão à sumidade. E aí, em terceiro lugar, tem um monte de gente normal, batalhadora, capaz, que eu posso... Se eu citar mais um nome, eu estaria sendo injusto com muito goleiro. Acho que para gerar menos tumulto aqui, eu vou citar, por exemplo, o Higuita, que é do Rio de Janeiro, que é meu amigo, que também mas ele é goleiro Cazaquistão, é um cazaque, então eu não vou citar o outro terceiro goleiro, porque tem o Gian, tem o Careca, tem o Johnny, que vem há tanto tempo indo bem, tem o William, também que vem há vários anos como titular da Joinville,
Entendeu? Tem o Lucas, que a gente não pode deixar passar batido, porque há tanto tempo ele vem ajudando a equipe do Fazendo Sorocaba, isso. fazendo bem. Eu acho que ele também não tem uma valorização tão grande quanto os demais goleiros que eu falei, mas ele há muito tempo está como titular da equipe do Magnus. Então, eu acho que tem vários nomes aí que são diversos goleiros. O próprio Quinzinho, que jogou na equipe do Marreco tanto tempo no auge, tanto tempo disputando, figurando entre as melhores equipes, todos esses goleiros que eu citei, o Renan, querendo ou não, o Renan já é bicampeão mundial, e isso faz uma diferença muito grande. Então tem vários goleiros onde a seleção brasileira está muito bem servida, de que qualquer um desses goleiros que tiverem presente aí, eu acho que não seria injustiça com os demais, não. Acho que a seleção brasileira está muito bem servida. É uma posição realmente que a competição é muito grande e o Brasil tiveram bons goleiros e esse ano, com certeza, na Liga Nacional não vai ser diferente. Ótimas escolhas, viu, Deco? Pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado mesmo pela audiência. Mais um, né? Na verdade, o primeiro bate-papo com o ídolo, Deco estreando aqui com a gente. Sensacional. O Instagram só limita a nossa live a 1 hora, né? Falta um certo pouco tempo, né? Mas eu queria que o Deco falasse, apesar de que, pelo jeito que ele falou aí do top 3, eu acho que já deu para pegar um pouco da resposta dele. Quem foi a sua inspiração? Cara, a minha inspiração, assim, eu acho que, como eu falei, o Thiago ele é uma inspiração para muita gente, mas o grande diferencial para mim do Thiago foi porque teve o Mundial de 2008 no Rio de Janeiro, e eu era do Rio de Janeiro. E naquela época eu era o capitão da equipe do Fluminense, e o diretor da equipe do Fluminense, ele trabalhava na prefeitura e ele conseguiu os ingressos para mim, sabe? Caramba. Então eu tive presente em todos os jogos daquele Mundial no Maracanã, de forma gratuita, mas até mesmo na final onde ele não conseguiu ingresso, na época eu paguei R$ 80 no ingresso, sabe? E tipo, eu tive presente em todos os jogos. E estar no ginásio naquela final foi um start para mim, não como André, mas como um atleta, sabe? Porque eu já vivia, eu já jogava assim de forma menos profissional, mas eu já era o goleiro da equipe do Fluminense, disputava brasileiro de seleções, disputava várias Taça Brasils na época, mas estar presente naquele ginásio, o ginásio lotado, o Brasil sendo campeão do mundo, o Thiago naquela ocasião sendo o melhor goleiro do mundo, sendo o terceiro melhor goleiro do Mundial, eu me enxergava naquele cidadão, naquela oportunidade, e falava que queria eu estar lá, sabe? E na época eu tinha 15 anos, sabe? Então, assim, 15 anos indo num ginásio, onde você, na teoria, você só jogava categoria de base, o ginásio não era tão cheio, não tinha aquele glamour inteiro, e você observando de perto, em loco, sabe? Você está lá, ver aquele ginásio, aquela atmosfera incrível, e você se imaginar naquele ambiente. Eu acho que o Thiago foi esse diferencial na minha carreira, por conta disso, não só como nele como goleiro, mas tudo que ele representou naquela virada de chave para mim, dizendo que eu queria estar na seleção brasileira, eu queria estar lá disputando e eu queria estar lá brigando por um título, defendendo meu país, e isso foi bastante importante para mim na minha carreira. Sensacional. Deco, a gente só tem que agradecer mesmo, nós aqui da Mania do Futsal. Cara, abrilhantou demais, já estreamos com chave de ouro e levando o Cara, sarrafo lá em cima nesse bate-papo com o ídolo que vai ser toda terça-feira às 7 da noite aqui no Instagram da Mania de Futsal. Nós agradecemos e muito, viu, Deco? Obrigado mesmo por aceitar o convite. eu queria agradecer a todo mundo aí, queria agradecer não só a Mania de Futsal, mas todo mundo que esteve presente, né, nessa live. É, desejar uma boa noite para todos, espero que vocês estejam presentes nas próximas lives também. Eu vou estar aqui fazendo a minha pergunta, participando. Queria agradecer a todo mundo que interagiu aí, todo mundo que mandou um abraço a todo mundo que participou da live aí, e te agradecer também por conduzir essa live de maneira tão boa, e espero que seja um sucesso a live, que perdure durante toda a semana, e não só durante esse tempo, que a live possa continuar durante bastante tempo, que é um bate-papo descontraído aí sobre a nossa trajetória, a nossa realidade do futsal, mas que de maneira muito boa. Eu quero agradecer a todo mundo aí. Que isso, Deco. Nós que agradecemos muito. Obrigado mesmo
por abrilhantar essa live e como a gente estava falando, né? Ser tão autêntico e um cara tão gente boa assim. Sucesso sempre, cara. Não, eu coloco à disposição da rapaziada aí, quiser continuar o bate-papo aí, é só mandar mensagem aí no Instagram, eu respondo todo mundo aí, fica à vontade. Obrigado aí de novo pelo convite, por essa live aí, tamo junto. Valeu? Um Valeu, abraço aí, Deco. fique com Deus. Abração, tchau, tchau. Galera, Tchau, falta tchau. só 6 segundos. Tchau pra vocês. Obrigado mesmo de coração.